Uma chuva começou, e ela não parou. O que parecia comum, logo virou uma tempestade que cobriu toda a terra. Você já se perguntou como seria testemunhar o momento em que a terra inteira foi submersa em águas que destruíram tudo? Mas no meio desse caos, uma família é escolhida para recomeçar. Noé, seus filhos e um barco lotado de vida. Essa passagem bíblica não é só sobre chuvas e uma arca flutuando. É uma história de obediência, sobrevivência e propósito. Nos próximos minutos, você vai descobrir uma jornada épica de fé e sobrevivência que continua a inspirar milhões. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua perspectiva. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque encontrei você justo diante de mim em esta geração. Noé olhou ao seu redor. O mundo que ele conhecia estava prestes a ser engolido pelas águas. Ele não podia mais ignorar o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Deus o escolhera, ele e sua família, para dar continuidade à vida. Ele, um homem justo entre os homens corrompidos, era agora o pivô da salvação de toda a criação. A arca estava pronta, mas o coração de Noé sabia que nada poderia prepará-lo para o que viria. O medo misturado com a fé o acompanhava. Enquanto se preparava para entrar, ele sentia a gravidade do momento. Uma nova jornada começaria ali, algo que ninguém jamais imaginou ser possível. De todos os animais puros, leve com você 7 pares, macho e fêmea. E de todos os animais impuros, um par, macho e fêmea. Noé ouviu as instruções divinas com atenção. Cada detalhe importava, cada vida contava. A arca não era apenas um refúgio, mas um baú sagrado onde a continuidade da criação seria guardada. Com cuidado e reverência, ele começou a organizar os animais, guiando-os para dentro da grande embarcação de madeira. O rugido das feras, o balido das ovelhas e o canto dos pássaros ecoavam em sinfonia, enquanto a arca se tornava uma dança de movimentos cuidadosos e precisos. Havia um propósito maior em cada criatura que pisava naquele chão de madeira. Noé entendia que, mais do que salvar, ele estava sendo chamado para preservar a essência da vida na terra. Com a última criatura cruzando a entrada da arca, um vento súbito agitou as vestes de Noé. O céu acima começava a escurecer e a promessa de chuva era iminente. E também leve 7 pares das aves dos céus, macho e fêmea, para que se conserve a semente sobre a face de toda a terra. Noé observou as aves voando em círculos antes de descerem e pousarem em segurança na arca. As asas coloridas, as penas de diferentes formas e tamanhos, cada uma com seu canto distinto, preenchiam o ar de vida e esperança. Ele sabia que, assim como as feras e os animais de pasto, as aves eram parte essencial do mundo que um dia voltaria a florescer. Elas seriam os mensageiros do céu, os primeiros a buscar terra firme quando a tempestade passasse. Cada par, cuidadosamente escolhido e guiado, era um fragmento da promessa de renovação, uma garantia de que a vida se espalharia novamente pelos céus. E o som dos pássaros era quase um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão que se aproximava, havia uma promessa oculta. Noé, com os olhos erguidos ao céu, sentiu a primeira gota de chuva cair sobre seu rosto. Porque dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. O aviso de Deus ecoou na mente de Noé como um trovão distante. Ele tinha apenas 7 dias. 7 preciosos dias para garantir que tudo estivesse em seu lugar antes que o céu se rasgasse em prantos incessantes. A urgência o movia, mas ele também sabia que a paciência era sua aliada. Cada passo que dava era uma dança contra o tempo, cada decisão, uma aposta na sobrevivência. Ele via seus filhos trabalhando sem descanso, suas esposas ajudando com dedicação, todos conscientes da magnitude do que estava por vir. 40 dias e 40 noites de chuva. Era inimaginável, mas ele acreditava.
Seu coração se apertava ao pensar no que isso significava para o mundo que ele conhecia, mas não havia espaço para dúvidas. Ele precisava estar pronto. O som dos trovões ainda era apenas uma promessa no horizonte, mas as nuvens, densas e pesadas, começaram a se formar, cobrindo o céu de um cinza ameaçador. Noé, com suas mãos calejadas e olhar firme, seguiu cada instrução sem hesitar. Havia algo profundo na sua obediência, uma fé que transcendia o medo e a dúvida. Ele não questionou, não hesitou. Cada prego batido na madeira, cada animal levado para a arca, era um ato de devoção e confiança. Seu coração sabia que, mesmo sem compreender totalmente o que estava por vir, a obediência ao chamado divino era o caminho que salvaria sua família e toda a vida ao seu redor. Noé não buscava glória ou reconhecimento, apenas a certeza de estar cumprindo o que Deus esperava dele. E essa certeza era a sua âncora no mar, de incertezas que estava prestes a enfrentar. O dia avançava e a movimentação ao redor da arca começava a cessar. Um silêncio incomum tomou conta do ar, como se a própria natureza aguardasse pelo momento em que a primeira gota de chuva tocasse a terra. Noé, um homem de 600 anos, carregava em seus olhos a sabedoria de gerações e o peso de uma vida longa. Ele havia visto o mundo mudar, se corromper e finalmente se aproximar do juízo que agora se aproximava como uma sombra sobre a terra. A idade não o enfraquecia, pelo contrário, fortalecia sua determinação. Cada ruga em seu rosto era uma lembrança das lutas enfrentadas, das histórias contadas, e agora ele estava prestes a presenciar o evento mais extraordinário de todos. Enquanto o céu escurecia e as primeiras gotas de chuva marcavam o início de algo inimaginável, Noé sentiu a respiração pesada, como se a própria terra estivesse suspirando pela última vez antes de ser envolta em água. Os trovões ressoaram, dessa vez mais próximos, e a chuva, que começava tímida, se intensificava, desenhando rios nas encostas e borrando as fronteiras do conhecido com o desconhecido. A voz da chuva crescendo ao longe deu a Noé o sinal definitivo. Com um gesto calmo, mas firme, ele guiou sua família para dentro da arca. Seus filhos o seguiram, cada um trazendo em seus semblantes a mistura de temor e esperança. As mulheres, com passos resolutos, entraram segurando as mãos umas das outras, um gesto de consolo silencioso. O interior da arca, com suas tábuas de madeira maciça, cheirava a seiva e a vida. Era um refúgio, um porto seguro em meio ao caos que se formava lá fora. Noé lançou um último olhar para a terra que em breve seria apenas uma lembrança, e ao cruzar a entrada, soube que não havia mais volta. A porta se fechou, isolando-os do mundo que conheciam e selando-os dentro da promessa de um novo começo. O som da água batendo contra a estrutura da arca cresceu como uma sinfonia assustadora, e cada gota parecia sussurrar que o tempo do mundo antigo havia acabado. A arca, agora preenchida por uma diversidade que parecia impossível, ecoava com o som da vida. Havia uma ordem no caos, como se cada ser ali soubesse seu papel naquele novo capítulo da existência. Os animais puros, com seus movimentos suaves, pareciam se acomodar em paz, enquanto os impuros, com olhares desconfiados, encontravam seu lugar com relutância. O som das asas das aves misturava-se com o roçar dos répteis e o resfolegar das feras, criando uma sinfonia que parecia desafiar a tempestade que caía lá fora. Noé observava, atento, com a sensação de que cada criatura carregava um fragmento da esperança do mundo que viria depois do dilúvio. Os relâmpagos cortavam o céu, iluminando por um breve momento a arca e seus habitantes. A madeira tremia com o peso da água e do destino que se desenrolava em cada gota que caía do céu. Noé observava enquanto, em uma estranha harmonia, os animais entravam na arca lado a lado, macho e fêmea. Era como se uma força invisível os guiasse, obedecendo a um chamado silencioso que apenas eles podiam ouvir.
Ele sabia que aquilo era mais do que mera obediência instintiva. Era a realização do plano divino, detalhado e perfeito. O vento soprava com mais força, trazendo o cheiro da chuva que se intensificava, mas dentro da arca havia uma calma solene. Cada par que passava pela entrada reforçava a sensação de que a promessa de Deus se cumpria, garantindo que, mesmo em meio à destruição, a continuidade da vida estava assegurada. Noé fechou os olhos por um instante, escutando a mistura dos sons, o rugido da tempestade e a batida suave dos corações das criaturas que confiavam na proteção daquele refúgio. Os 7 dias que se seguiram foram preenchidos com expectativa e apreensão. Cada momento, cada respiração era um lembrete de que algo grandioso e temível se aproximava. Então, no último dia, a promessa se cumpriu. As primeiras gotas de chuva caíram, suaves como lágrimas, mas logo se transformaram em um turbilhão. O céu parecia se abrir, e águas, não apenas de cima, mas também de dentro da própria terra, começaram a emergir em um fluxo impiedoso. A arca, que antes era apenas um grande barco imóvel, começou a ranger e se mover, como se despertasse para cumprir sua missão. Noé e sua família se entreolharam em silêncio, sabendo que estavam presenciando o começo de um novo capítulo, onde a salvação e a destruição se entrelaçavam. Era um dia marcado pela memória e pelo destino. Noé sabia que aquele momento seria lembrado para sempre, mas nada poderia ter preparado seu coração para o que veio a seguir. Em um instante, a terra estremeceu, como se um gigante adormecido despertasse sob seus pés. As fontes do grande abismo romperam-se, jorrando água em torrentes que rugiam e corriam com uma fúria sem igual. Ao mesmo tempo, o céu, que já estava carregado, finalmente se abriu, despejando chuvas tão intensas que pareciam lâminas caindo sem cessar. Não era apenas uma tempestade, era o peso da ira e da purificação. A arca, agora completamente rodeada por águas em ascensão, começou a flutuar, balançando levemente ao ser levantada pelo dilúvio. A chuva não parava. No começo, talvez houvesse uma sensação de curiosidade, um mistério, mas logo se tornou uma pressão imensa, uma constante que parecia nunca acabar. O som das gotas caindo sobre a arca se transformou em uma batida ininterrupta, como se o próprio universo estivesse chorando, em silêncio, pela terra que se perdia. Noé, seus filhos e todos os seres na arca estavam imersos nesse cenário. Uma tempestade sem fim, um mar de águas que ameaçava engolir tudo. Dentro, a arca se tornava o único refúgio possível, um pequeno mundo isolado, onde o tempo se arrastava com a mesma intensidade das águas lá fora. Mas ao olhar para seus filhos e ver o brilho de fé em seus olhos, Noé sabia que mesmo no meio dessa tragédia, algo precioso e novo estava prestes a nascer. O que parecia ser o fim de um mundo também marcava o início de outro. Dentro da arca, Noé e sua família se reuniam, agora mais unidos do que nunca, cada um ocupando seu lugar, não apenas como sobreviventes, mas como os pilares do futuro. Sem Cam e Jafé, seus filhos com suas esposas, estavam ao lado deles juntos nesse espaço apertado, mas seguro, esperando o que viria. A arca, agora cheia, se tornava um símbolo de fé e perseverança, um testemunho de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a família é um abrigo que mantém a chama da esperança acesa. Noé olhou para cada um deles, sentindo no fundo do coração o peso e a responsabilidade de sua missão. A terra, com sua imensidão, havia sido tomada pelas águas, mas ali dentro, naquele pequeno espaço, a vida continuava a pulsar, com um propósito renovado. Dentro da arca, a diversidade da criação se reunia, criando uma simetria única. Os animais, que antes viviam separados em seus próprios habitats, agora se encontravam lado a lado, em harmonia silenciosa, como se sentissem a urgência de preservar o ciclo da vida. De pares tranquilos de cordeiros e cabras, até os majestosos leões e as criaturas mais incomuns,
Todos tinham seu espaço, assim como as aves, que cantavam por vezes, mas sem o alarde da liberdade que um dia tiveram. Noé observava tudo com um misto de cuidado e reverência. Ele sabia que, ao reunir essas criaturas, não estava apenas cumprindo um comando divino, mas também se tornando o guardião de um mundo que, em breve, renasceria das águas. A arca era agora mais do que uma embarcação. Era um microcosmo da criação. E dentro dela, o futuro da Terra estava sendo preservado, nos detalhes mais simples e nas complexidades da natureza. A cada novo par que entrava, o ambiente da arca se tornava mais cheio e, ao mesmo tempo, mais silencioso. Não havia pressa. Os animais, guiados por uma força invisível, caminhavam calmamente para dentro daquele espaço seguro onde o caos da tempestade não poderia alcançá-los. Noé e sua família observavam o processo com uma paciência imensa, como se estivessem vendo a própria criação se reunir pela última vez antes de um novo começo. Entre o estalo da madeira e o som constante das águas, havia uma quietude profunda. Era o momento exato em que o ciclo da vida, que havia sido quebrado por tantas formas de destruição, estava sendo restaurado, um par de cada vez. Dentro da arca, tudo parecia se alinhar com o propósito maior, e por um instante, o peso do que estava por vir parecia desaparecer, substituído pela certeza de que a preservação da vida estava em andamento. Quando a última criatura entrou na arca, o silêncio que se seguiu foi profundo, como o suspiro coletivo de um mundo que se preparava para desaparecer sob as águas. Noé, com seus filhos e as esposas, olhou ao redor, sentindo o peso do momento. A arca estava cheia e a missão de guardar a vida estava cumprida. Mas havia algo mais, um ato de confiança que transcende a razão. Deus, com um gesto definitivo, fechou a porta. Não era uma simples porta de madeira, mas um fechamento divino, um selo de proteção que ninguém mais poderia quebrar. Fora da arca, a tempestade rugia com força crescente, mas dentro daquele abrigo havia uma paz inexplicável. A confiança em Deus, nas promessas que ele fizera, era o que sustentava Noé e sua família, uma força invisível, mas indestrutível. A missão estava apenas começando, mas agora estava nas mãos de Deus. A chuva não cedia. O dilúvio, que já parecia imenso, se tornava ainda mais avassalador a cada hora. As águas cobriam a terra, subindo incessantemente, até que as montanhas que antes se erguiam majestosamente desapareceram sob a torrente. A arca, que antes estava firmemente assentada na terra, agora começou a se mover, flutuando suavemente sobre as águas, como se fosse uma folha no vasto rio da destruição. Noé, sua família e os animais estavam em silêncio, observando o movimento da arca, enquanto o mundo ao redor se desvanecia. Era como se o tempo, dentro daquelas paredes, tivesse parado, enquanto fora delas, a terra estava sendo renovada, purificada pelas águas. E assim, a arca começou sua jornada de sobrevivência, navegando sobre as águas turbulentas, sendo guiada pela mão de Deus, que a sustentava com segurança, elevando-a acima do caos. Enquanto o dilúvio dominava a terra, as águas continuavam a subir, tornando tudo ao redor uma vasta imensidão líquida. Não havia mais sinais da terra firme. As árvores, as montanhas, as casas e todas as construções que um dia marcaram a vida dos homens agora estavam submersas. A arca, porém, mantinha sua trajetória, movendo-se suavemente sobre o mar de destruição. Era como se ela estivesse sendo conduzida por mãos invisíveis, equilibrando-se no vasto oceano do desconhecido. Dentro dela, Noé e sua família observavam o cenário com um misto de assombro e esperança. O medo da tempestade lá fora era abafado pela confiança de que, por mais que a terra fosse tomada pelas águas, ali, naquela arca, havia um propósito maior a ser cumprido. Eles não estavam à deriva, mas sendo guiados rumo a um novo começo. O mundo, como Noé o conhecia, desaparecia. As águas não apenas cobriram a terra,
mas engoliram os picos das montanhas, os lugares mais altos onde a vida parecia segura. Não havia mais distinção entre o céu e a terra, entre os rios e as colinas. Tudo estava sob um mar imenso que se estendia até onde os olhos poderiam ver. Dentro da arca, o balanço constante da embarcação era a única conexão com o mundo exterior, que agora se tornava uma memória distante. As águas não eram apenas uma força destrutiva, mas uma purificação, uma renovação que apagava tudo o que havia sido, para que algo novo pudesse surgir. A paisagem que antes conheciam, com suas referências e formas, agora se tornava irreconhecível, e a única certeza era que eles estavam seguros, guiados por algo além da compreensão humana. As águas, como um imenso tapete líquido, continuavam a subir, cobrindo tudo em seu caminho. 15 côvados de altura, aproximadamente 7 metros, separavam os sobreviventes da terra que eles conheciam. O que antes eram montanhas majestosas, agora eram apenas picos submersos, invisíveis sob o peso do dilúvio. Não havia mais vestígios da terra firme, da vida cotidiana, do que um dia foi considerado seguro. A arca, com todos seus ocupantes, flutuava agora em um mundo onde a destruição parecia total, mas dentro dela a sobrevivência ainda pulsava. A cada movimento das águas, o silêncio dentro da arca se aprofundava, enquanto todos aguardavam o fim da tempestade, com uma fé inabalável de que o futuro seria diferente. A morte que tomava o mundo ao redor fazia o abrigo se tornar o único símbolo de vida, de proteção e de esperança. O mundo, uma vez vibrante de vida e movimento, agora se tornava um imenso silêncio, quebrado apenas pelo som constante da chuva e o balançar da arca. A vida que existia fora da embarcação, desde as aves que cruzavam os céus até os grandes animais que corriam pelos campos, agora estava extinta. Não havia mais o som do relinchar dos cavalos, o canto dos pássaros, nem o rugido das feras. Tudo aquilo que havia sido criado com tanta diversidade e beleza havia sucumbido às águas do dilúvio. Dentro da arca, no entanto, as respirações continuavam a ecoar, e as batidas do coração de Noé e sua família eram lembranças de que, enquanto o mundo perecia, a vida persistia, guardada, protegida, esperando pelo momento certo de renascer. A grande perda que acontecia ao redor da arca não era apenas visível, mas sentida em cada respiração. O fôlego de vida que Deus havia soprado nos seres vivos agora desaparecia, não restando mais nada além de um vasto mar de destruição. O mundo estava sendo apagado, e com ele, tudo o que havia sido parte do plano original de Deus. Noé e sua família, observando tudo de dentro daquele refúgio, eram testemunhas silenciosas de um evento que não podia ser revertido. Mas, no meio dessa destruição, havia algo extraordinário. A vida ainda respirava dentro da arca. Ali, no coração daquele caos, a continuidade da criação ainda estava sendo preservada. O fim de um mundo, mas o começo de outro. O mundo, como Noé o conhecia, se dissolvia diante de seus olhos. A terra que antes pulsava com vida estava agora desolada. Não havia mais o som dos passos de animais, nem o movimento das folhas ao vento. O que restava era um vazio imenso, como se a própria essência da criação tivesse sido varrida. E, no entanto, dentro da arca havia algo que desafiava essa destruição: a preservação da vida. Apenas Noé, sua família e os seres que ele tinha cuidado estavam ali, flutuando sobre as águas, enquanto o resto da criação parecia ter-se ido. A arca, mais do que um simples barco, tornava-se o último refúgio de um mundo em ruínas, a semente de um futuro ainda por vir. As águas, implacáveis e incansáveis, continuavam a dominar o cenário, como se o mundo fosse um vasto oceano sem fim. O tempo, nesse novo mundo submerso, se tornava um conceito distante. 15 longos dias e noites haviam se passado, e a arca ainda flutuava, movendo-se em um mar que parecia não ter limites. A esperança de um fim para as águas parecia cada vez mais distante,
enquanto Noé e sua família viviam à deriva, sendo testados pela paciência, pela fé e pela resistência. Cada dia que passava era uma lembrança de que, enquanto a destruição estava sendo completa lá fora, a salvação permanecia firme dentro daquele refúgio, aguardando o momento certo para a restauração. A arca, agora mais do que nunca, representava a confiança em um futuro renovado. Gostou desse conteúdo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e não perca nossos próximos vídeos.